Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20, numeral. Comecemos. Numeral. Estudo da língua. O numeral na organização do texto. Leia o infográfico a seguir. Ele apresenta algumas situações de violação dos direitos humanos. Então, violar os direitos humanos significa desrespeitá-los. Violar é a mesma coisa que desrespeitar. Como vocês sabem, eu copio tudo que está na apostila para cá, mas imagem não tem como copiar. Pelo menos eu não consigo copiar, mas eu peço que vocês observem sempre as imagens na apostila. Sempre que houver imagem, eu vou avisar aqui, tá? Quando eu gravava no Loom, era bacana porque era só projetar a apostila, era bem mais fácil. Só que eu gravei um vídeo e eu percebi que o áudio ficou um pouco comprometido, então aqui eu percebo que o áudio fica bom, tá bom? Então, gente, observem lá na apostila, né? Nós temos, depois dessa partezinha, ele apresenta algumas situações de violação dos direitos humanos, né? Tá escrito assim: violações comuns aos direitos humanos. E aí nós temos a primeira imagem, prisão sem condenação, né? A segunda imagem, trabalho escravo, análogo ou servil. Análogo significa parecido. 3, injustiça. 4, furto de dados pessoais, né? Então a gente tem aí, ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas uma moça, isso aí vocês conseguem ver sim. Mas aí aparece o notebook e desse notebook sai uma mão, né? Como se essa mão furtasse essa menina. Imagem 5, restrição à circulação e à nacionalidade. 6, limitações à propriedade. E aí nós temos uma pessoa deitada em um banco. 7, abusos a idosos. 8, trabalho infantil, né? Então, vamos continuar. Violações comuns aos direitos humanos. Converse com seus colegas, no momento, né? Estamos cada um estudando na sua casinha. Converse com seus colegas. Algumas dessas situações surpreendeu no sentido de que você não o reconhecesse como uma violação? Explique. Então, aqui vocês podem pensar. Teve alguma imagem que surpreendeu vocês porque vocês não sabiam que aquilo era um desrespeito aos direitos humanos? Explique. Depois, qual delas você percebe ser mais comum na sociedade em que você vive? Qual situação é mais comum? As infrações aparecem numeradas. Qual é a importância da numeração na organização desse infográfico? Por que essa numeração é importante? Ela é importante porque ela organiza, né, esse infográfico. Então, por exemplo, até mesmo para fazer uma referência, eu não preciso dizer para vocês assim, a imagem em que existe uma menina, sabe? Eu posso falar assim, gente, imagem 4, né? Então, essa ligação à imagem acontece de uma maneira muito mais rápida, tá bom? Que palavras você empregaria para representar os seguintes símbolos? Então, a gente tem aí, ó, essa bolinha, gente, não dá para colocar ela em cima, mas ela ficaria ali pertinho da cabecinha, né, entre aspas, do número 1. Então, a gente se refere a primeiro, né? Depois, 1/3 e depois 10, tá bom? A declaração, essa parte, gente, aqui vai fazer referência, porque como vocês sabem, né, o dever de português, ele fica junto, né, a matéria de português fica no mesmo capítulo que a matéria de produção textual, né, então, tem a ver com o assunto de produção textual, mas tudo bem, não tem problema. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos possui 30 artigos. Numerar os artigos facilita a sua organização. Além de demarcar quantos são, a quantidade em si, é possível também se referir à ordem em que se apresentam, primeiro, quinto, vigésimo e etc. Quando empregamos símbolos, tratamos de algarismos, mas quando usamos palavras, tratamos de numerais. Em seu diário, Zlata exclama o seguinte: não se pode criticar uma estudante inocente de 11 anos de idade por estar vivendo. Para demarcar a sua idade, indicar a quantidade de anos que viveu, Zlata empregou uma palavra. Né? Então, ela tem ali 11, empregou uma palavra, não um algarismo. 11, que é um numeral. Né? Então, ela empregou uma palavra, a palavra 11, né? Um numeral é a palavra da língua empregada para expressar um sentido numérico, isto é, atribuir quantidade aos seres ou situá-los em uma sequência. Então, vamos
Tipos de numerais. Um numeral pode ser cardinal, e aí ele vai indicar determinada quantidade de seres. Exemplo, cerca de 150 mil pessoas morreram na guerra da Bósnia. Então, aqui, 150 mil está indicando uma quantidade determinada, né? É o que o numeral cardinal faz. Depois a gente tem o ordinal. Ele indica a ordem dos seres em determinado grupo. A cidade de Sarajevo não foi a primeira a ser atacada. Então aqui, gente, indica a ordem, né? Primeira, segunda, terceira. Depois, multiplicativo, indica um aumento proporcional de quantidade. As forças de paz enviaram o dobro de homens para a capital. Então, por que é um aumento proporcional? Eu tenho 10 pessoas, aí eu vou dobrar essa quantidade de pessoas, então eu vou ter 20, né? É um aumento proporcional, eu dupliquei aquela quantidade, por isso proporcional. Fracionário indica o fracionamento, ou seja, a divisão em partes de uma quantidade. Então, olha só, 1/3 da população migrou para outras regiões. Então, eu tenho várias pessoas. Se eu digo que 1/3 migrou, eu estou diminuindo essa quantidade, né? Indica o fracionamento, indica uma parte, tá? Então, há ainda os numerais coletivos, que vão designar, que vão fazer referência, né? A conjuntos com um número definido de componentes. Então, por exemplo, trinca é um agrupamento de 3 coisas. Quina é um conjunto de 5 números. Dúzia é um conjunto de 12 elementos. Oitava é uma estrofe de 8 versos. Mês é um conjunto de 28, 29, 30 ou 31 dias, né? Vai depender do mês aí, 28 de agosto, né? E aí, gente, então olha só, esses numerais são coletivos, por quê? Eu tenho, então, vamos pegar aqui um exemplo que a gente já falou, né? Mês. Eu tenho uma palavrinha que está fazendo referência a um conjunto de dias, né? Por isso que é coletivo. Por exemplo, quando a gente diz assim, biblioteca. Biblioteca é um conjunto de livros, né? Então, mês é um conjunto de 28, 29, 30 ou 31 dias, ok? Né? Espero que vocês tenham entendido a matéria. Estaremos sempre disponíveis no nosso horário de aula para tirar as dúvidas de vocês. E é isso. Até a nossa próxima aula.